Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse tesouro brasileiro aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Sim, gente, esse livro, na minha opinião, é um tesouro, porque muito além da principal pergunta, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, esse livro ele tem tantas camadas que a principal pergunta nem é essa, ou o principal plot dessa história nem é esse. Essa história tem tantas camadas que isso é só um pano de fundo, que o suposto adultério de Capitu é apenas um pano de fundo para essa história. Mas vamos lá, do que se trata? Bom, Dom Casmurro é a história de Bentinho, de Bento Santiago, o próprio Dom Casmurro. Mas por que Dom Casmurro? No capítulo 1 ele já vai nos dizer o porquê do título. Ele conta pra gente que foi um apelido que ele recebeu por ser uma pessoa meio fechadona, ter esse ar de casmurro. E aí, no próprio capítulo 1, que se chama do título, ele conta que ele recebeu esse apelido por conta desse ar que ele tinha de um cara fechado, de uma pessoa fechada, e o Dom veio para que ele tivesse ar de fidalgos. E aqui a gente já percebe duas coisas. A primeira coisa é que ele vinha de uma família abastada, então ele se portava como uma pessoa rica, afinal ele tinha, sim, recursos, ele era uma pessoa rica. E o segundo ponto é o que eu vou ler aqui para vocês no capítulo 1. Ele diz o seguinte: não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Ou seja, a primeira coisa, como eu disse, é nos mostrar que ele era uma pessoa de posses. A segunda coisa é que ele era uma pessoa não muito confiável, porque ele disse pra gente que a gente não precisava olhar no dicionário para descobrir o que era casmurro. Mas vamos lá no dicionário ver o que significa casmurro de verdade? Significa teimoso, obstinado e cabeçudo. E ele não queria que o leitor soubesse que casmurro também tinha esse significado. E por incrível que pareça, não só um cara metido consigo mesmo, que era outra explicação para casmurro, aqui a gente tem uma definição um pouco importante para a gente deixar na nossa mente. Ele era obstinado, teimoso e cabeçudo, sim, mesmo que ele quisesse dizer pra gente que não. Então aqui a gente já percebe um pouquinho de como o narrador quer manipular o leitor, a levar o leitor a pensar aquilo que o narrador quer que o leitor pense. E nisso a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha, no sentido de que esse narrador é um narrador confiável? Eu diria que não. No capítulo 2, ele vai falar pra gente um pouco sobre qual era a intenção desse livro. O que ele queria com esse livro? E ele vai falar exatamente essa frase aqui. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Olha que interessante, ele está mostrando aqui pra gente que o que ele queria com a intenção desse livro era atar as duas pontas, né? A ponta da infância com a ponta da velhice, que era o momento em que ele estava nesse período. Ele escreveu essa história, as memórias de vida dele, ele escreveu já sendo não só adulto, mas velho, ou seja, o próprio Dom Casmurro. Mas voltemos lá na infância para saber quem era o Bentinho. Como eu disse, essa história está além da pergunta se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. O grande pano de fundo dessa história, que é uma grande crítica que Machado de Assis quis trazer em relação às famílias mais abastadas do Rio de Janeiro no século XIX, né? Famílias estas que o próprio Machado, de certa forma, conheceu. Essas famílias, elas estavam sempre muito preocupadas com a aparência. Então, principalmente, o que o Machado quis mostrar com essa história é que nas famílias brasileiras do século XIX, nas famílias tradicionais e abastadas, nem tudo eram flores como parecia ser. Então aquela família que a gente via passeando na praia com os seus escravos, com os seus servos, com seus filhos, não era aquela família que hoje nós diríamos como sendo a família Doriana. Que existia dentro dessa família questões muito importantes e às vezes muito difíceis de lidar, como nesse caso, um suposto adultério. Então, esse é o pano de fundo. Então, além do que a gente pode imaginar de que temos aqui evidências ou não, temos evidências de que Capitu era uma mulher adúltera ou não, a gente tem essa crítica do autor de nos mostrar que, olha, deixa eu contar um segredo para vocês, dentro de quatro paredes não é bem isso aí que vocês estão vendo aí na rua, não. É mais ou menos sobre isso. Sabendo desse pano de fundo, vamos ao enredo.
Como eu disse, essa história é narrada pelo próprio Bentinho, pelo próprio Dom Casmurro. Ele vai nos contar a própria história. E essa história começa justamente em sua infância, ou um pouquinho antes de sua infância. Ele vai contar pra gente sobre os pais dele, né? Então, o pai dele era um político rico ali naquela época. E a Dona Glória, que era sua mãe, não conseguia ter filhos. Então, era por ser uma católica muito fervorosa, decidiu fazer uma promessa. Se na próxima gravidez meu filho vingar e nascer, eu vou enviá-lo para o seminário. Essa era a promessa de Dona Glória, e eis que ela engravidou, e eis que nasceu Bento Santiago. E não tinha jeito, ela tinha que mandar essa criança para o seminário, afinal era uma promessa. E promessas, principalmente promessas para Deus, não se devem ser quebradas, concorda? O que Dona Glória não contava é que, infelizmente, quando seu filho Bento tivesse 5 anos de idade, o seu marido falecesse, não dando a ela a oportunidade de ter novos filhos. Isso fez com que Dona Glória fosse muito apegada a Bentinho, já por ter perdido o marido e não ter tido possibilidade de ter novos filhos. Ela fica muito apreensiva com a própria promessa dela. Ela não quer enviar o filho dela ao seminário, ela não quer perder o filho para o seminário, mas era uma promessa que ela tinha feito. E aí a gente vai para um capítulo que se chama A Denúncia, porque nessa casa moram mais pessoas. Olha que interessante. A gente tem o José Dias, que é um agregado da família. Era um cara que chegou nessa família ainda quando o pai de Bentinho era vivo, se dizendo médico homeopata. E esse médico tinha curado a dor de cabeça do pai de Bentinho, e o pai de Bentinho, por ter ficado muito grato, convidou então o José Dias a morar com eles, e eles passaram a morar juntos ali, na mesma casa. O que acontece é que, em alguma situação ali, uma outra pessoa fica doente, fica com febre, e José Dias vai confessar: olha, eu menti pra família, eu não sou médico homeopata. O que aconteceu foi, né, obra divina, por eu ter conseguido ali curar uma pessoa, talvez foi sorte, né? E lembra da questão das aparências, né? A família perdoa José Dias e permite que ele continue morando na casa, e ele continua. E aí, quando falece o pai de Bentinho, para que Dona Glória não ficasse sozinha, viúva, com outro homem, para que não pegasse mal para a sociedade, então vem morar com ela 2 pessoas de sua família. Então, seu irmão Tio Cosme e a sua prima Justina. Eram 2 viúvos também, e ali ficaram sendo as casas dos viúvos, né? Então, Bentinho cresceu cercado por adultos. E aí é nesse contexto em que ele vive. E além de ser cercado por adultos, Bentinho foi cercado por criados. Ele era de uma família rica que tinha escravos, que tinha servos, então ele sempre foi servido. A característica dos agregados daquela época era sempre fazerem aquilo que os senhores da casa queriam, era sempre bajular. A forma como eles se comportavam era uma forma de bajulação, afinal eles estavam ali de favor. Então eles precisavam fazer aquilo que os donos das casas queriam, certo? Então, esse era o papel de José Dias. Ele ser um conselheiro, ser uma pessoa que estava sempre fazendo aquilo que eles queriam, afinal de contas, se ele os contrariasse, ele poderia ser expulso daquele lugar. Então, esse é o contexto em que Bentinho cresce. Aí a gente vai conhecer, então, a sua vizinha de muro, a Capitolina, ou Capitu. Capitu morava do lado de Bentinho, era muito amiga dele, eles viviam brincando desde a infância. Só que a diferença de Capitu é que ela vinha de uma família um pouco mais pobre. E justamente por vir de uma família mais pobre, José Dias não gostava da família dela. Ele tinha ali uma certa rixa com o pai de Capitu. Ele não gostava muito por ser uma família menos abastada, digamos assim. E aí vem um capítulo que se chama Denúncia. Nesse capítulo, o Bentinho vai escutar atrás da porta uma conversa de José Dias com Dona Glória, dizendo: olha, Dona Glória, Bentinho já está aos 14 anos, como é que você vai cumprir sua promessa de enviá-lo ao seminário para se tornar padre? Porque assim, vamos lá, ele tá de namorico com a Capitu, nossa vizinha, e eu acho que não é um bom partido para ele não. Querendo dizer, olha, se Bentinho decide casar com Capitu, a gente vai se juntar às famílias, eu vou ter que conviver com um pai de Capitu, não quero isso aqui pra minha vida não, então deixa eu já tratar de resolver essa questão. Nesse momento, Bentinho está ouvindo atrás da porta e vê a movimentação que acontece, né? Prima Justina e o tio Cosme diz que Dona Glória precisa cumprir a promessa. Só que a Dona Glória, mesmo sabendo que ela precisava cumprir essa promessa, ela fica contrariada, ela não quer enviar o filho dela para o seminário. E tampouco Bentinho quer ir ao seminário, porque aquilo que José Dias disse, a denúncia de José Dias de que ele estaria de namorico com Capitu, começa a acender na cabeça dele. Ele nem tinha se dado conta de que, de fato, ele estava apaixonado por Capitu. E aí ele vai até a casa de Capitu, vai contar para ela o que ele ouviu.
E aí ele percebe que Capitu também está apaixonado por ele, só por um escrito que ela fez no muro da casa dela. Ela escreveu o nome dos dois, Bento e Capitolina. E essa foi a resposta que ele precisava, os dois sim estavam apaixonados. E a partir desse momento a gente tem o quê? Uma grande questão, um grande problema a se resolver. Ele vai ser enviado ao seminário para ser padre, mas eles dois estão apaixonados. O que fazer? E aí Capitu tem uma ideia mirabolante. Converse com José Dias, peça ajuda a ele para que a sua mãe não precise levar você ao seminário. Bento volta, vai tentar conversar com José Dias, pedir ali alguma ajuda para ele nesse sentido. O que acontece é que José Dias até dá uma certa ideia para ele. Fala, bom, pode ser que a gente consiga, de repente você não precisa ser padre, você consiga ir para a Europa e estudar lá, e eu posso ser o seu acompanhante, a gente pode viajar juntos, eu vou ver o que eu consigo fazer. E promete ali que vai tentar ajudá-lo e tudo mais. E aí, em determinada situação, eles decidem que Bentinho deve ir ao seminário, estudar 1 ou 2 anos, e aí ele deve perceber ali se ele realmente tem ou não tem vocação para ser padre, e assim ele pode decidir se ele vai ou não continuar, né? Porque se ele mostra que ele não tem vocação para ser padre, ele não precisa continuar no seminário. Então eles decidem ir. Mas antes de ir, ele vai conversar com Capitu. Capitu não gosta dessa solução, mas os dois percebem que se amam e se prometem em casamento um para o outro. Capitu diz que vai esperar por ele voltar do seminário e ele vai. No seminário, ele conhece então o seu grande amigo Ezequiel Escobar. Sim, a outra ponta dessa história. Ele conhece Escobar e ele passa a ser muito amigo do Escobar nesse período. Ele não fala de mais ninguém dentro desse seminário, a gente só passa a conhecer o Escobar. E o Escobar, então, confessa em um dado momento ali para ele que ele também não está ali para continuar a ser padre. Ele não quer, ele quer, né? A vida dele é querer ser comerciante, ele quer ganhar dinheiro sendo comerciante. E aí, Tinho confessa para ele que também, mas por uma outra razão, ele está enamorado com uma mulher e ele prometeu se casar com ela. E nesse momento, esse laço de amizade acaba se tornando ainda mais forte, porque os dois trocaram ali confidências. A gente percebe aqui a imaturidade de Bentinho, porque em um certo momento ele vai contar pra gente aqui umas características de Capitu e ele vai dizer pra gente que Capitu era mais mulher do que ele era homem, ou seja, ela era mais madura do que ele. E aí a gente percebe que ele realmente não era firme com nada, nenhuma das decisões dele, porque a decisão dele de não ir pro seminário, ou de ir e de prometer casamento, esse tipo de coisa, acabou vindo da própria Capitu. E quando ele está no seminário, que ele conhece Escobar, que ele confidencia Escobar a sua real intenção, o Escobar dá uma ideia, que é a ideia que vai salvar ele desse seminário. A ideia de Escobar é falar com a mãe de Bentinho e dizer para ela adotar uma criança de um orfanato, no sentido de bancar os estudos para que essa criança se torne, então, padre no lugar de Bentinho. Ou seja, ela não estaria quebrando a promessa dela de enviar uma pessoa ao seminário como ela prometeu, mas não necessariamente o próprio filho. E assim eles fazem, é dessa forma que Bentinho, então, se livra da promessa de Dona Glória de ir ao seminário, e assim ele abandona o seminário e volta para casa. Dali, então, ele se casa com Capitu, e esse é um momento interessante nessa história, porque é a minha segunda leitura de Dom Casmurro. Na minha primeira leitura, eu não me recordava de que ele se demorava bastante a explicar todo o contexto em que ele veio e todo o contexto do início do relacionamento deles e da ida dele ao seminário. Dali por diante, é um pouco mais rápido o que ele vai nos contar. É tanto que a parte do casamento é de forma rápida. Ele só diz que eles se casaram, ele não diz como, não diz se teve festa, ele não dá detalhes do casamento deles dois. Ele só diz que se casaram. E aí, o interessante é que o amigo dele, Escobar, acaba se casando com Sancha, uma das melhores amigas de infância de Capitu. E nesse momento, então, a gente percebe que eles vão se tornar muito amigos, porque daí eles são dois casais que se gostam, né? Então eles estão ali o tempo todo juntos, a gente vai ver aqui momentos de que um janta na casa do outro e coisas do tipo, e é aí que as coisas começam a desandar. E aqui eu paro um pouco sobre o enredo, vou deixar aqui para que vocês entendam onde é que essa história vai dar. A suposta traição de Capitu foi sim com seu amigo Escobar.
só que isso vai acontecer após uma pequena tragédia que vai acontecer no livro, que eu não vou dizer para vocês. Então é a partir daqui que a história começa a degringolar, que começa a ter aqui alguns acontecimentos que vão nos trazer à tona essa questão tão importante nesse livro, que é se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. O que eu posso dizer para vocês é que essa dúvida é uma dúvida que fica em aberto no livro. O autor ele não fez questão de nos dar evidências suficientes para dizer que sim ou que não. Ele, na realidade, deixou aberto todas as possibilidades. Ele deixou aqui pra gente todas as perguntas sem respostas. Ele lançou pra gente aqui dúvidas, ele lançou aqui situações em que a gente realmente ficou com dúvida das duas situações. Por quê? Como eu disse, Bentinho não era uma pessoa confiável. Bentinho não era uma pessoa de ponta firme. Ele sempre dependeu das pessoas para tomar as decisões de coisas da própria vida. Ao largar o seminário, ele foi estudar direito. Então ele se tornou um advogado. E um advogado, ele tem esse poder de persuasão que ele desenvolveu por conta do trabalho dele. Já Capitu, como ele mesmo disse, em alguns momentos aqui no capítulo, ela era mais mulher do que ele era homem, e ele diz pra gente também que ela tinha olhos de ressaca. O que isso significa? Em algum momento, José Dias falou pra ele que Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E ele diz assim pra gente, eu não sei o que era oblíqua, mas eu sabia o que era dissimulada. E aí ele dá, então, um adjetivo para esse olhar penetrante de Capitu, porque depois de ouvir essa frase de José Dias, ele vai encarar Capitu em algum momento para perceber se ela tinha esses olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ele percebe que o olhar de Capitu é um olhar cativante, é um olhar forte, é um olhar penetrante. E aí ele dá o título para esse olhar de olhos de ressaca, como se fosse a ressaca marítima, né? Aquele olho, aquela ressaca impetuosa e tudo mais. Então a gente vai ouvir ele falar sobre os olhos de Capitu em algumas situações como olhos de ressaca, esse olhar penetrante. Esse olhar que inclusive trouxe ciúmes para ele. E esse é um outro ponto que a gente não consegue ter noção do que realmente tudo aconteceu, porque Bentinho tinha ciúmes até de quando Capitu estava olhando para o mar. Enquanto eles estavam conversando, Capitu estava ali olhando para o mar. Bentinho tem ciúmes até dele olhando para o mar, porque é os olhos de ressaca. Ele está muito encarando olhando para o mar. E aí Bentinho começa a colher situações que aconteceram ao longo da vida, que a gente passou aqui no enredo, a gente vai lendo, vai passando por situações. E lá, já na sua velhice, ele começa a resgatar essas situações como sendo situações que mostram e que provam a dissimulação de Capitu, o quanto Capitu foi culpada nessa história toda. Ele vai trazer todos esses elementos pra gente, mas lembrem-se, primeiro, Capitu era mais mulher do que Bentinho era homem. 2, o ciúme de Bento era muito grande. 3, ele aprendeu a persuadir o leitor a confiar nele. Lembra no primeiro capítulo? Deixa eu contar um negócio pra vocês, não precisam olhar no dicionário não. Eu digo qual é o significado de casmurro. Percebem? Então são situações aqui que a gente leva a crer que o narrador dessa história não é um narrador confiável. Ele está tentando convencer o leitor de que ele tem motivo sim para que a gente acredite que Capitu traiu ele. Só que ao longo da história a gente vai percebendo nuances de que nos mostram ao contrário. Ele não é um narrador confiável. As coisas que ele está falando, a forma como ele está falando, não está nos dizendo muita coisa. Está nos dizendo as coisas sob a ótica dele. E a ótica de Capitu? Em nenhum momento a gente é apresentado por essa ótica. A gente não tem a versão de Capitu sobre essa história. A gente não tem nem a defesa de Capitu sobre essa história. Então é por isso que essa é uma história que fica em aberto. Essa é uma dúvida que fica em aberto. E eu tenho certeza que Machado de Assis fez isso propositalmente. Para quê? Para que você, leitor, decidisse qual era o final dessa história. Para você que decidisse e dissesse Capitu sim traiu Bentinho ou não, Capitu não traiu Bentinho, Bentinho que era ciumento louco. Essa era a real vontade do próprio autor. Para que, enquanto a gente estivesse numa roda de amigos, a gente expusesse ali na roda todas as possibilidades. Mas vamos supor que Bentinho foi traído por Capitu. Temos todas essas evidências. E aí a gente fica horas discutindo sobre essas evidências. Ou ao contrário, não, Capitu não traiu Bentinho. E aí a gente discute também todas essas evidências. Porque, acreditem, a gente tem
pano para manga para as duas situações. A gente tem material para discutir os dois lados. E era justamente essa a intenção de Machado de Assis, incutir essa dúvida na nossa cabeça e deixar a gente quebrá-la até encontrar uma resposta. No final do livro, você vai ter uma resposta. Você vai ser puxado para um dos dois caminhos. Porque, como eu disse, na história a gente tem evidência para as duas situações. E é a sua história de vida, é a sua maneira de vivência que vai te dar essa resposta que você está procurando. A forma como você leu, é a forma como você enxerga o mundo que vai te dar essa resposta. Então você não vai ficar com a dúvida, porque você vai ter criado ali a sua própria opinião. E não significa que a minha esteja errada, a sua esteja certa e vice-versa. Só significa que a gente acredita de certa forma o que aconteceu. Então, gente, é sobre tudo isso que se trata essa história. E não tem como ler essa história e não enaltecer a mente genial e brilhante que era de Machado de Assis. De criar uma história em que nos deixasse com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha e que nos deixasse conversando sobre isso até agora. Esse livro foi publicado em 1889. Olha quantos anos faz, e a gente está aqui quebrando a cabeça. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Essa era a intenção de Machado de Assis e ele conseguiu brilhantemente. Não tem mais muito o que falar, eu convido vocês a lerem essa história. Ah, mas Machado de Assis é muito difícil de ler, é uma linguagem muito rebuscada. Gente, de novo vou falar pra vocês, falei lá nos meus stories no Instagram, aliás, abre parênteses, se você não me segue lá, @vansrocha com 2 S. Eu disse nos meus stories que para ler Machado você precisa de duas coisas. A primeira é um dicionário /Google e a segunda é força de vontade. É só isso que vocês precisam ter. Ah, mas qual a vantagem de se ler Machado de Assis? Por que eu vou colocar empenho em ler Machado de Assis? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Quer dizer, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. E por que não ler? E por que não conhecer uma obra que é mundialmente conhecida, como o Otelo brasileiro? Porque essa história, sim, foi inspirada em Otelo de Shakespeare, que conta uma história muito parecida. A história dos ciúmes de Otelo, que levou à morte e ruína do casamento dele, que levou à morte de Desdemona, sua esposa. Então, esse livro mundialmente conhecido como o Otelo brasileiro, porque ele é. E o Otelo está sendo citado aqui o tempo todo, ele foi baseado nessa história. Então por que não conhecer essa história? Por que não conhecer um pouco da história brasileira, da história do Brasil nessa época? Porque lembre-se, Machado de Assis não se inspirou apenas em Shakespeare, ele quis contar sobre a ótica de um brasileiro, sobre como seria o Otelo no Brasil. É sobre isso. Por que não ler? Por que não conhecer? Te convido a conhecer Machado de Assis através de Dom Casmurro, ou melhor, conhecer o Brasil através de Dom Casmurro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu não tenho mais muito o que falar sobre essa história. Tudo que eu disse está aqui. O que eu disse não vai estragar a experiência de leitura de vocês. Como eu já falei, essa história tem muitas camadas. Leia com atenção, leia com prazer. Vocês vão tirar histórias e ensinamentos e frases magníficas dessa história. Eu tenho certeza. E vocês vão conhecer essa história maravilhosa que é Dom Casmurro. E é tudo isso que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Não se esqueça de dar o curtir e de escrever aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa leitura, caso você já tenha lido, ou se pelo menos você ficou curioso e vai querer ler para tirar as suas próprias conclusões. Enfim, conta aqui para mim nos comentários e a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!